Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing, benchmark e review de uma placa gráfica a Gigabyte ou Gigabyte RX 5600 XT Gaming OC. Esta é uma placa de gama média da AMD que veio combater inicialmente as GTX 1060 Super e Ti da Nvidia, mas que após a Nvidia ter baixado o preço das RTX 2060, obrigou aqui a AMD a fazer uma marosca e a subir os clocks para que esta conseguisse competir com a RTX 2060. Esta gráfica que eu recebi aqui tem a BIOS antiga ainda, com o Game Clock de 1560 e o Boost Clock de 1620 e com a memória ainda a 12.000 MHz por segundo, e que eu tive que fazer a instalação da nova BIOS. Vejam o vídeo todo, porque lá mais para o final eu vou oferecer um código de Xbox Game Pass de 3 meses para o pessoal se manter por casa, tentar contribuir para a resolução desta situação. Então vamos aqui ao unboxing. Esta versão tem um cooler bastante bom, que já foi utilizado na RX 5700 XT até e ainda noutras, e é um cooler que nesta gráfica certamente que vai chegar e sobrar para ela. Temos aqui em cima uma caixinha onde vamos ter só um Quick Hide. Não temos mais nada, nem CD drivers, não é que seja necessário. E aqui por baixo temos a nossa gráfica. Esta é uma caixa que traz muito pouca coisa. É uma placa de média gama, mas que é das mais baratas das RX 5600 XT e por isso temos aqui assim poucos acessórios. Vamos então aqui temos a nossa gráfica. Temos aqui à frente 3 ventoinhas de 80mm, com a ventoinha central a rodar ao contrário das outras, para ter um maior desempenho de refrigeração. Um conector de 8 pinos e não temos dual BIOS. A backplate é metálica e cobre toda a superfície da gráfica. A nível de ligações temos uma porta HDMI 2.0 e 3 portas DisplayPort 1.4. Seguramente que às vezes poderia dar mais jeito termos aqui 2 portas HDMI, mas paciência, só temos estas. E temos aqui o logo da Gigabyte, que é RGB. De resto, é uma placa que não tem mais nenhum RGB, a não ser aqui no logo. Vamos então proceder aqui à montagem da nossa placa. O hardware onde ela foi testada na minha Asus Strix X570E e num Ryzen 3700X com 16 GB de memória FlareX 3200. Vamos. Vamos então aqui só proceder à atualização da BIOS. É um processo relativamente fácil. Basta irmos aqui ao site da Gigabyte e escolhemos suporte. E em suporte vamos aqui tentar encontrar o nosso modelo. Começamos pelo chip, que vai ser o RX 5600, e depois o modelo, que é o Gaming OC, é o único que há. Fazemos a procura e depois vamos a suporte e aqui em baixo temos BIOS. E em BIOS vai-nos aparecer aqui 2 BIOS, a F2. A BIOS que nos interessa é a FA0. É a que tem TDP de 1080 watts, com a memória a 14.000 MHz, um Boost Clock de 1750 e um Game Clock de 1670. Isto será um acréscimo de performance considerável em relação ao que a placa trazia e vai nos permitir ter um desempenho muito bom e muito próximo da RTX 2060 e da RX 5700. Fazemos então aqui o download e vamos fazer a descompactação do ficheiro que descarregamos. Aqui está ele, extraímos. E eu agora, após aqui a extração, vamos proceder à instalação, mas eu vou mostrar aqui só o processo, mas vou passar para uma câmara externa, que é para não haver aqui qualquer coisa que corra mal com o OBS e eu tenho aqui um grande bico de obra. Por isso aconselho a toda a gente a fazerem o update sem nada a correr por trás. Temos aqui, damos a permissão, executar, dizemos que sim, já temos aqui então a nossa placa com os clocks novos e foi um processo relativamente simples. Vamos então aqui só passar aos benchmarks e no final já fazemos as conclusões.
nossa placa gráfica, a Gigabyte RX 5600 XT, com todas as outras placas que eu tinha, com uma RX 5700 XT, uma GTX 1080 Ti, uma Vega 64 e até placas mais fracas que eu já testei no canal, como a 1060 Super. De todas estas comparações, o que eu pude constatar foi que esta placa tem um desempenho muito próximo de uma Vega 64. É um desempenho muito parecido, que varia nos jogos um bocadinho para cima, noutros um bocadinho abaixo, e o desempenho é muito parecido. Eu ainda não testei o Doom Eternal. Pelo que eu vi, esta placa aqui parece que tem um desempenho muito inferior, o que eu acho muito estranho, porque em todos os benchmarks que eu corri, a placa tem um desempenho muito próximo da Vega 64. Não sei se haverá algum problema com os 6 GB de memória em vez dos 8, mas está aqui um problema que eu penso que a AMD irá corrigir, porque o desempenho é muito próximo de uma Vega 64. A nível de temperaturas e de silêncio, esta gráfica não tem qualquer problema, é muito silenciosa, mantém temperaturas baixas na ordem dos 65 graus, numa temperatura ambiente na ordem dos 20-21, sem qualquer problema, não vos vai trazer problema nenhum. Eu aconselho a, quando instalarem a gráfica, correrem o DDU. Eu já tenho aqui um tutorial como se deve fazer a instalação dos drivers da AMD para não termos problemas. Eu vou deixar aqui o link também para vocês verem. Aconselho vivamente de fazerem a desinstalação de todos os drivers com o Display Driver Uninstaller e depois, quando fizerem a instalação dos drivers da AMD, façam com reposição de definições de fábrica, que é para não terem problemas. Após isso, eu corri os jogos todos sem grandes problemas, com definições sempre no máximo, a 1080p. Esta gráfica é o ideal para correr 1080p até 144 frames por segundo. Corre alguns jogos a 1440p. Penso que não será o indicado para ela, até por causa dos 6 GB de memória. Os 1080p, não há nenhum jogo que chegue aos 6 GB de memória. Penso que no futuro também ainda vai demorar a haver, por isso esta placa é boa para quem quer jogar a 1080p, é uma boa placa para
para o futuro a 1080p. A partir daí, se quiserem jogar a 1440p ou 4K, terão que partir para outras, principalmente por causa da limitação da memória. Esta placa neste momento está na ordem dos 300€ e eu penso que com os problemas que têm havido agora, o malware humano, como todos os youtubers dizem, que anda para aí, nós poderemos comprar esta placa porque de certeza absoluta que o lançamento das novas vão ser atrasados. Já há rumores de que vão ser atrasados, por isso eu penso que se precisarem de placa gráfica neste momento, esta é uma excelente compra. Pessoal, mantenham-se em casa, aproveitem os vossos computadores e usufruam deles na sua plenitude. Eu vou deixar aqui um código de 3 meses de Xbox Game Pass. Espero que nestes 3 meses usufruam bem do código e que ao fim dos 3 meses que já estejamos outra vez na rua a levar as nossas vidas normais. Pessoal, já sabem como é. Gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.